Olá a todos e a todas. Esta semana vamos dar continuidade às nossas atividades não presenciais. Nessa semana vamos trabalhar basicamente ao tema hidroeletricidade. As informações que passarei aqui basicamente vêm de duas fontes, do Boletim Energético Nacional e dessa referência bibliográfica do Maurício Tiomo Tomaskin, sobre energia renovável. Só relembrando, a nossa matriz energética é dividida em duas partes, renováveis e não renováveis. Portanto, do total de energia ofertada no país, no ano de 2018, 12,6% era decorrente de energia hidráulica, ou seja, produzidas em hidroelétrica. Apesar da hidroeletricidade representar 12% na matriz energética total do Brasil, quando estamos falando da matriz elétrica brasileira, a produção de hidroeletricidade, ou seja, através das hidroelétricas, representa, em 2018, 66,6%. A matriz elétrica brasileira, ou seja, a produção de energia elétrica no Brasil é basicamente feita de fontes renováveis, principalmente hidráulica, eólica e uma parte de bioeletricidade, proveniente da biomassa. Se vocês olharem esse gráfico, vocês vão perceber que no mundo e principalmente nos países desenvolvidos, a produção de eletricidade não é vinda de fontes renováveis. Pelo contrário, a maioria no mundo, na China e nos países europeus, é proveniente ou de fontes fósseis, como carvão e gás natural, ou nuclear. O Brasil é um dos países do mundo com o maior potencial hidráulico, ou de produção de energia elétrica a partir de hidroelétricas. Nós temos aqui uma divisão hidrográfica da Agência Nacional de Águas, mostrando as grandes bacias hidrográficas do Brasil. Do lado direito, nós temos um mapa pontilhado, praticamente, com a localização das hidroelétricas em todo o país, ou os pontinhos em amarelo das pequenas centrais hidrelétricas vinculadas a rios menores ou bacias hidrográficas menores. Podemos dizer que a produção de eletricidade a partir de hidrelétricas é relativamente recente. A primeira usina hidrelétrica no mundo foi construída no final do século XIX e praticamente no mesmo período, também no Brasil, se implantou a sua primeira pequena usina hidrelétrica, conforme a foto ao lado, que é a foto da usina hidrelétrica de Marmelo Zero, localizada em Minas Gerais. Pensando no potencial hidrelétrico do Brasil, podemos trabalhar com duas possibilidades, o potencial elétrico já explorado e o potencial hidroelétrico a ser explorados. Nós temos aqui do lado direito um gráfico que mostra por regiões hidrográficas o quanto se esteve de exploração e o quanto que se tem ainda a explorar. Se vocês olharem, na região sudeste, praticamente todo o potencial hidráulico já foi explorado. Por outro lado, na região do Amazonas e do Tocantins, nós temos ainda um grande potencial hidrelétrico a ser explorado. Porém, vocês devem ter ciência que essas regiões são as regiões ecologicamente mais sensíveis, né, para esse tipo de empreendimento.
O coração de uma hidroelétrica, na verdade, são os seus geradores elétricos. Esses geradores foram desenvolvidos no século XIX a partir de um princípio chamado indução eletromagnética. O que diz esse princípio? Se você tem uma bobina, ou seja, um conjunto de fios enrolados no interior de um campo magnético, à medida que há uma variação do fluxo magnético no interior dessa bobina, você terá um fenômeno chamado indução eletromagnética, ou seja, será induzido nessa bobina um potencial elétrico que fará com que surjam nessas bobinas correntes elétricas. Para entendermos a usina hidrelétrica, vamos partir desse esquema geral. Do lado esquerdo, nós temos a barragem, que faz com que você tenha um reservatório de água a um potencial de tal forma que essa água do reservatório poderá ser canalizada por um duto e, à medida que essa água passa por esse duto, por queda gravitacional, nós teremos o movimento do eixo de uma turbina que é, na prática, o gerador elétrico. À medida que essa turbina se movimenta, rotaciona em torno de um campo magnético produzido pelos ímãs do gerador, nós temos o fenômeno da indução eletromagnética, que produz corrente elétrica, então, nos fios, que será levado para as linhas de distribuição de energia. Portanto, nós temos aí um complexo de barragem, casa de força, turbina e o chamado sistema de linhas de distribuição de energia. Temos aqui, de forma pictórica, a representação de alguns tipos de geradores das turbinas hidroelétricas. Para vocês terem uma dimensão do tamanho dessas usinas, tanto do lado esquerdo embaixo, quanto do lado direito em cima, nós temos em escala um corpo humano, para vocês terem noção do tamanho desse complexo que é o gerador de uma turbina hidroelétrica. Temos aqui a foto de dois tipos de turbinas, uma vertical e a outra horizontal, aonde a água, ao passar por essas hélices, elas produzem o movimento do rotor, que vai girar dentro de um campo magnético, produzindo assim o fenômeno da indução eletromagnética. Temos três categorias de hidroelétrica: hidroelétricas com reservatório de acumulação, hidroelétricas chamadas usinas a fio d'água e hidroelétricas chamadas usinas hidrelétricas reversíveis. As usinas com reservatório de acumulação são as mais conhecidas e normalmente as que mais são divulgadas em termos de imagens na mídia. Nós temos um grande reservatório de água feito por barragens e essa água armazenada permite que você possa, dependendo das dimensões do reservatório, mitigar o impacto que se produz num período de estiagem. Ou seja, a água armazenada, ela permite que você possa utilizá-las durante um longo tempo, mesmo num período de estiagem. Os projetos de usinas por reservatório de acumulação têm diferentes tipos. Podemos ver aqui, pelo menos, um tipo bastante comum, que é esse que vocês têm do lado direito, uma foto aérea do processo de construção, tanto da barragem, quanto do vertedouro, quanto do processo de casa de forças. Temos aqui a foto de duas grandes usinas.
Observe o vertedouro de água para você liberar a água quando a barragem está praticamente cheia, e as casas de força onde efetivamente se encontram os geradores. No lado direito, a casa de força está no canto direito superior. E nessa foto do lado esquerdo, a casa de força se encontra ao lado direito da foto. As usinas a fio d'água praticamente não têm reservatório. Vocês podem ver pela representação pictórica ao lado direito, né, que essas usinas podem apresentar uma pequena capacidade de armazenamento, permitindo alguma flexibilidade operativa ao longo do dia, né. Nesse sentido, elas produzem um impacto ambiental menor por não terem um lago de reservatório. Temos aqui as 10 maiores usinas hidrelétricas do mundo. Vocês vão perceber que o Brasil possui entre as 10, 3 grandes hidrelétricas. A usina de Itaipu, que é a segunda maior do mundo, a usina de Belo Monte, recentemente construída, e as usinas de Tucuruí 1 e 2. As usinas hidrelétricas no país, elas são interligadas, né, conforme vocês podem perceber nesse mapa do lado direito. Esse sistema elétrico interligado nacional é um dos mais complexos e modernos do mundo. A interligação dessas usinas hidrelétricas se dá através de linhas de transmissão, e assim como a energia produzida por essas hidrelétricas são levadas para os espaços urbanos através dessas linhas de transmissão. Essas linhas de transmissão cortam praticamente todo o território nacional, de tal forma que é possível você transmitir energia elétrica do Nordeste para o Sul e vice-versa. Então, dessa forma, você compensa ao longo de um ano os sistemas de estiagem e ciclos de chuva que você tem no território brasileiro. Portanto, o sistema de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica é um único sistema. Quando formos discutir a questão do impacto ambiental, devemos discutir nessas 3 etapas, na etapa de geração, na etapa de transmissão e na etapa de distribuição dessa energia pelos espaços urbanos. Deixo aqui, portanto, uma tabela com os principais impactos socioambientais da geração hidroelétrica. Vocês têm, do lado esquerdo, como tema, população, empregos, infraestrutura, economia e modos de vida. Para cada tema desse, você tem um tipo de impacto, né? E esses impactos podem ocorrer tanto na fase de projetos, quanto de construção, quanto de operação. Portanto, essas letras P, C, O significa momento do projeto, momento da construção e momento da operação. E do lado direito nós temos uma coluna com as medidas. Portanto, se detenha um pouco nesse slide e no próximo para compreender parte dos impactos socioambientais produzidos por hidroelétricas. Aqui é a continuidade da tabela sobre os principais impactos socioambientais. Então, observe os temas: recursos hídricos, qualidade da água, uso e ocupação do solo, fauna e flora e fauna aquática. Portanto, essa tabela orientará o nosso debate nos encontros síncronos.